A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de teologia. Hoje estaremos dando continuidade à nossa matéria de Cristologia. Já estudamos a primeira matéria. A primeira matéria foi teologia, tudo sobre Deus. E agora estamos estudando a matéria de Cristologia, tudo sobre Jesus. Hoje vamos aprender nessa matéria os aspectos naturais de Cristo. Lição de número 2. Número 2 da matéria Cristologia. Cristo tinha 6 aspectos naturais, que são eles. Primeiro, normal. Cristo tinha um aspecto normal. Segundo, físico. Terceiro, mental. Quarto, social. Quinto, espiritual. E sexto, intelectual. Então, aqui podemos aprender os 6 aspectos naturais de Cristo. Irmãos, aqui também vamos ver o seu desenvolvimento normal. Cristo nasceu normal, viveu normal, e aqui a gente vai ver. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Ainda sobre o desenvolvimento. E o seu desenvolvimento normal foi o principal aspecto na vida de Cristo. Isto é, sofrendo e participando das mesmas circunstâncias de uma pessoa humana. As Escrituras mostram que o nosso Senhor, mesmo sendo Deus, teve um desenvolvimento humano natural. O nosso Senhor Jesus teve um desenvolvimento natural. Sabe, seu crescimento físico. E crescia Jesus em estatura, Lucas capítulo 2, versículo 52. As informações do médico amado sobre nosso Senhor são estas, no que diz respeito ao seu desenvolvimento natural. E crescia Jesus em estatura, Lucas capítulo 2, versículo 52. Na passagem de Lucas capítulo 2, versículo 7, encontramos nosso Senhor com apenas um dia de nascido, envolto em pano, deitado em uma manjedoura. Aqui, a primeira vez a gente vai ver, né, o médico amado dando detalhes. Pela primeira vez aparecendo aqui, né, um dia de nascido, envolto em pano, deitado em uma manjedoura e visitado pelos pastores belimitas. O outro ponto, 8 dias depois, ele foi conduzido ao ato da circuncisão mosaica. Queridas, circuncisão mosaica. O que era a circuncisão mosaica? A circuncisão é cortado uma pele do prepúcio. Então, puxa a pele e corta. Isso era a circuncisão. E Jesus nasceu como uma criança normal, viveu como uma pessoa normal e ele também foi circuncidado. Assim como Abraão e o seu filho, Jesus também foi circuncidado. Aqui a gente vai ver outra vez Jesus aparecer. Jesus passou por todos os pontos que uma criança normal passa. Primeiro a gente viu Jesus envolto em um pano em uma manjedoura. Depois a gente viu 8 dias depois Jesus no templo para circuncisão. E agora a gente vê mais uma vez 41 dias depois seus pais o levaram ao templo para apresentação, segundo a lei cerimonial. Levítico capítulo 12, versículo 3. Então aqui a gente vê que Jesus, como uma criança normal, ele passou por tudo isso, irmãos. Ele foi circuncidado, ele foi apresentado, todo mundo viu ele ao nascer, uma criança normal, crescia normal, vivia normal. Enfim, aqui a gente está entendendo tudo sobre Jesus. Jesus, ele costumava orar, ele orava.
e orava muito. No tempo de Jesus, as crianças dormiam cedo e acordavam cedo. 3 horas da manhã já estava tudo sem sono, porque dormia cedo, 8 horas já estava dormindo. Jesus acordava às 3 horas da manhã e ia orar, irmãos. Jesus orava, tinha uma vida de oração. Jesus, como uma criança que crescia normal, ele tinha esse desenvolvimento mental, tinha o desenvolvimento social e tinha também o desenvolvimento espiritual. E crescia Jesus em graça para com Deus. Lucas capítulo 2, versículo 52. Então, Jesus ele tinha esse desenvolvimento. Outro desenvolvimento intelectual. E aconteceu que, passando 3 dias, né, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Lucas capítulo 2, versículo 46 e 47. Depois de 12 anos, vamos ver mais 3 aparições de Jesus. 3 vezes Jesus aparece de novo. A primeira referência, terminando aqueles dias, de acordo com a lei mosaica, 7 dias aproximadamente, né? Levítico capítulo 23, versículo 4 a 8, e Lucas capítulo 2, versículo 43, né? Segunda referência, pensando, porém, eles que viria. Veja aqui, essa referência está lá em Lucas capítulo 2, versículo 44. A terceira referência, e aconteceu que, passando 3 dias, aqui é outra vez quando encontram Jesus, e passando 3 dias, aqui são as vezes que Jesus apareceu nas Escrituras depois dos 12 anos. Agora vamos ver o desenvolvimento de Jesus mental. Jesus teve um desenvolvimento mental também. E crescia Jesus em sabedoria. Lucas capítulo 2, versículo 52. Somente a parte A. A humanidade de Jesus passou por diversos estágios de desenvolvimento, como qualquer outro membro da raça humana, da infância à juventude, e da juventude à idade adulta, e daí até atingir a estatura de varão perfeito, né? A medida da estatura. Então, irmãos, aqui a gente vê o desenvolvimento, né, de Cristo mental, que a gente vê, está lá em Efésios capítulo 4, versículo 13. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui em seu crescimento social. Isso mesmo, Jesus ele teve um crescimento social. E crescia Jesus em graça para com os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Seu desenvolvimento espiritual. E crescia Jesus em graça para com Deus. Lucas capítulo 2, versículo 52. Parece claro, entretanto, pelas Escrituras, que devemos atribuir, como já o fizemos anteriormente, que o crescimento e o desenvolvimento de Jesus em graça para com Deus está ligado também à observação das leis, da natureza, da educação que recebeu em seu lar piedoso. Jesus, irmãos, ele orava. Jesus, como tinha, né, uma vida normal, de uma criança normal, Jesus orava, Jesus brincava, Jesus tinha um momento dele, né? A gente vê que no tempo, após 12 anos de existência terrena, as Escrituras fazem mais 3 referências, irmãos, sobre Jesus. Veja aqui a primeira. A primeira referência, depois de 12 anos, isso. Porque Jesus, quando nasceu até 12 anos, a gente tem 3 referências. A primeira, quando ele nasceu em uma manjedoura. Segunda, quando ele foi fazer a circuncisão com 8 dias. Terceira, quando ele foi levado para o templo para ser apresentado. Então, agora,
com 12 anos. 12 anos depois, mais 3 vezes vamos ver Jesus aqui. Primeiro, a primeira referência, terminando aqueles dias, de acordo com a lei mosaica, 7 dias aproximadamente, Levítico capítulo 23, versículo 4 e 8. Então, aqui a gente vê Jesus, uma aparição de Jesus, né? Nessa referência. A segunda, a gente vai ver a segunda referência. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo seu desenvolvimento intelectual. E aconteceu que, passando 3 dias, acharam no templo assentado, no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Lucas capítulo 2, versículo 46 e 47. O menino judeu, aos 13 anos, ele estudava, ele tinha que se dedicar, né? Abandonavam a infância, mesmo que não fossem capazes de discutir como o menino Jesus, com os doutores da lei, reunidos no átrio do templo. A partir dessa época, exigia-se deles, como dos adultos, né, em geral, que recitasse 3 vezes por dia a famosa oração. Então, os judeus tinham oração e eles precisavam recitar 3 vezes ao dia. Sem dúvida nenhuma, irmãos, Jesus ele foi um desses jovens exemplares, né? Com apenas 12 anos, foi capaz de ficar respondendo todas as perguntas que um rabino fazia, né? Jesus ele respondia todas as perguntas que um sábio, escribas, né, dos seus dias fazia. E com eles argumentar, veja só, com eles ele argumentava. Dele se podia dizer, nunca homem algum falou assim como este homem. Veja, João capítulo 7, versículo 46. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foram dita pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Mateus capítulo 2, versículo 23. Nazaré era uma cidade da Galileia, onde morava José e Maria, e onde Jesus passou os primeiros 30 anos da sua vida. Jesus passou os primeiros 30 anos da sua vida em Nazaré, né? Jesus foi rejeitado 2 vezes pelos seus contemporâneos, Lucas capítulo 4, versículo 29, Mateus capítulo 13, versículo 57. Natanael perguntou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. João 1, 46. Jesus foi chamado Nazareno várias vezes, porque ele era de Nazaré. Exemplo, João Batista. Batista é porque João batizava. Maria Madalena, porque ela era de Magdala. José de Arimateia, porque ele era de Arimateia. Simão, o Cirineu. Aí a gente vê que é porque ele era de Cirene. Então, quando você vê Jesus de Nazaré, porque ele morava em Nazaré. João Batista, porque ele batizava, né? E por aí vai. Então, o testemunho de João Batista, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, 29. E João testificou dizendo, eu via o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. João 1, 34. O profeta João Batista foi o maior apologista de Cristo. João Batista fez questão de falar ao sacerdote e levita, né? João Batista deu o testemunho de Cristo. Então, o que vem depois de mim é maior, ele é antes de mim. João falou assim. João Batista, ele dá testemunhos de Jesus. E ele fala assim,
o que vem depois de mim é antes de mim. Agora vamos entender por que João Batista está falando que Jesus vem depois dele, mas ele é antes dele. Vamos entender algo rapidinho aqui. João Batista diz assim: o que vem depois de mim é antes de mim. Veja, quando o anjo aparece para Maria, a Isabel, aquela que era estéril, já está no 6º mês. Então aqui, João vai dizer algo interessante, né? Ele vai dizer assim, ó, mencionamos na notas João Batista vai dizer algo interessante aqui. O que vem depois de mim é antes de mim. Agora, por que ele está dizendo isso? Quando o anjo aparece para Maria, o anjo Gabriel diz, olha, aquela que era estéril, sua prima Isabel, ela já está no 6º mês. Então, aqui a gente vê que é bem verdade que Jesus nasceu depois de João Batista. Mas João Batista aqui, ele está falando, né, a pré-existente, ou seja, ele é Deus antes de estabelecer todas as coisas, né? Então aqui João Batista está falando, né, mencionamos na nota de exposição anterior que o verbo é pré-existente, ou seja, ele é Deus antes de estabelecer todas as coisas, né? Então, aqui a gente vê que João Batista fala que antes de Jesus nascer em mulher, ele já existia, né? Fala da pré-existência de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Então, aqui a gente está vendo, podemos ver, né? O que vem depois de mim é antes de mim. O próprio João Batista dizendo que Jesus, ele é antes dele. Ou seja, Jesus, ele já existia, ele não passou a existir depois que nasceu no ventre da Maria. Não. O cordeiro substituto. No momento em que Abraão segurou o facão para imolar o seu próprio filho, bradou uma voz do céu e disse-lhe: não faça isso. Ali naquela hora, o que estava acontecendo? Deus, ele já mostra o dia do Senhor a Abraão, né? O pedido foi feito para constatar apenas a sua obediência, a fim de que Deus pudesse consolidar de uma vez por toda a bênção que lhe fizera em Harã. Veja só, Deus, ele tem suas formas de trabalhar. Aqui a gente vê que Abraão desejou ver o dia do Senhor, e ele viu e se alegrou. Então, é exatamente o que aconteceu aqui. O cordeiro substituto, né? Quando Abraão levanta o facão, aí ele ouve a voz dizendo: não faça isso. Glória a Deus. O que a Bíblia ensina sobre a dupla natureza de Cristo? Vamos aprender aqui agora, irmãos. Segundo os ensinos da Bíblia, há uma só personalidade em Cristo, mas duas naturezas, a humana e a divina. Mas elas eram de tal modo unidas e relacionadas que formavam uma única personalidade. O autor da Epístola aos Hebreus escreveu: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Ao assumir a humanidade, sendo Deus, ele uniu a sua divindade para ser uma pessoa especial. A natureza divina. A natureza divina de Cristo.
Pedro confirmou a natureza divina de Jesus quando diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. Aqui a gente vê, né, essas declarações repetidas diversas vezes nos evangelhos. Exemplo, após presenciarem o poder de Cristo controlando o mar embravecido, os discípulos adoraram e exclamaram: verdadeiramente és o Filho de Deus. Mateus capítulo 14, versículo 33. O próprio Jesus afirmou a sua deidade ao declarar: quem me vê, a mim vê o Pai. João 14, versículo 9. Eu e o Pai somos um. Isso aqui é Jesus dizendo. E aqui também a gente vê a autoridade. Jesus exerceu a sua autoridade divina ao perdoar pecados. Né? Marcos capítulo 2, versículo 1. Até os demônios, eles reconheceram a divindade de Jesus ao gritarem: que temos contigo, Jesus, Filho de Deus. Mateus capítulo 8, versículo 29. Então, acabamos de ver a natureza divina de Cristo. Agora, a natureza humana de Cristo. Por diversas vezes, o Messias referiu-se a si mesmo como filho do homem, para confirmar a sua humanidade. Ele possuía os elementos essenciais da natureza humana, isto é, um corpo natural, uma alma racional e tinha uma mente humana e outras características. Jesus, como ser humano, ele teve fome, ele teve cansaço, ele teve ansiedade, né? Tudo isso a gente vê. Pedro, ao testemunhar de Cristo no dia de Pentecoste, apresentou como Jesus, o Nazareno, o varão aprovado por Deus. Atos capítulo 2, versículo 22. Da mesma forma, o apóstolo Paulo fortaleceu a doutrina da dupla natureza de Cristo. Fez a seguinte declaração: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Está lá 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Jesus como homem, ele teve fome, teve sede, teve cansaço, teve tristeza, chorou, Jesus chorou e teve agonia. As referências, teve fome, Mateus capítulo 4, versículo 2. Teve sede, João capítulo 19, versículo 26. Teve cansaço, João capítulo 4, versículo 6. Teve tristeza e chorou, João capítulo 11, versículo 35. Teve agonia, Lucas capítulo 22, versículo 44. Cristo como Deus. Ele fala assim: eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 35. Ele é a água viva. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Ele enxugará nossas lágrimas. Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Ele é a nossa alegria. Mateus capítulo 5, versículo 12. Então, Cristo como Deus. Aprendemos as duas naturezas de Cristo. Natureza humana e a natureza divina. Para a glória de Deus. Olá, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de teologia. A matéria de hoje, Cristologia. Já terminamos a primeira matéria do curso básico de teologia. A primeira matéria, teologia, com 4 aulas. Terminamos e agora estamos dando continuidade à matéria de Cristologia. A primeira, tudo sobre Deus. Agora a segunda, Cristologia, tudo sobre Jesus. Seja muito bem-vinda, fique à vontade. E hoje o tema da nossa aula é os aspectos naturais de Cristo. Cristo tinha 6 aspectos naturais, que são eles. Primeiro aspecto, normal. Jesus, ele era normal. Segundo aspecto,
físico. Jesus, ele tinha um aspecto físico. Terceiro, mental. Quarto, social. Quinto, espiritual. E sexto, intelectual. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. O seu desenvolvimento normal foi o principal aspecto da vida de Cristo, isto é, sofrendo e participando das mesmas circunstâncias de uma pessoa, né, de um ser humano, de uma pessoa humana. As Escrituras mostram que o nosso Senhor, mesmo sendo Deus, teve um desenvolvimento humano natural. O nosso Senhor, mesmo sendo Deus, teve um desenvolvimento natural. Agora vamos ver o seu crescimento físico. E crescia Jesus em estatura, né? Lucas capítulo 2, versículo 52. A informação do médico amado sobre nosso Senhor são estas, né? Que diz respeito ao seu desenvolvimento natural. E crescia Jesus em estatura. Jesus crescia em estatura normal. Jesus teve um crescimento normal. Na passagem de Lucas capítulo 2, versículo 7, encontramos nosso Senhor com apenas um dia de nascido. Então aqui vamos ver as 3 vezes que Jesus aparece de 12 anos para baixo. A primeira vez, Jesus aparece com um dia de nascido, né? Envolto em um pano, deitado em uma manjedoura. E os magros, pastores, foram visitar, né? Os belemitas foram visitar. Essa é a primeira vez que a gente vê. A segunda é com 8 dias depois, ele foi conduzido ao ato da circuncisão mosaica. E a circuncisão mosaica, irmão, Jesus fez. O que é a circuncisão mosaica? A circuncisão mosaica é cortar a pele do prepúcio. Toda criança, quando era para circuncidar, era cortado, né, a pele do prepúcio. Abraão foi circuncidado, né, o seu filho foi circuncidado e Jesus também foi circuncidado. Por quê? Porque Jesus, ele tinha um crescimento normal. Jesus, ele era uma criança normal, irmãos, normal. Agora vamos ver o seu crescimento físico. E crescia Jesus em estatura, né? Jesus crescia em estatura, Jesus crescia em sabedoria, né? Mas aqui a gente vê que Jesus apareceu a primeira vez onde Jesus estava, do dia que ele nasceu, né? Apareceu as 3 primeiras vezes até 12 anos. E depois de 12 anos aparece mais 3 vezes, que a gente acabou de ver. E aí não se ouve mais falar. Só depois de 30 anos, onde Jesus estava todo esse tempo. A Bíblia diz que Jesus trabalhava. Jesus era normal. Jesus trabalhava. Então ele trabalhava com o Pai. Existe uma diferença entre marceneiro e carpinteiro. Jesus era carpinteiro. Fazia essas coisas para casa, para teto. Então Jesus estava trabalhando. Jesus passou esse tempo trabalhando. Aí as pessoas perguntam por que não ouviu mais falar de Jesus. Onde ele estava esse tempo? Trabalhando. Jesus estava trabalhando até os 30 anos de idade. Que Deus abençoe. E o material que vou enviar vai ser no PV de cada um, né? Vou enviar pelo WhatsApp tudo que você precisa notar para responder a sua prova. Mas aí ficamos por aqui com essa aula de número 2 e próxima semana estaremos com a aula de número 3, para a glória de Deus.